em situações que você pega um paciente com deslocamento de disco sem redução. O paciente ele tinha o deslocamento de disco com redução, ele tinha aquele som articular de estalo na abertura e no fechamento de boca. Com o passar dos anos, aquele deslocamento de disco que era com redução, ou seja, ele reduzia durante o início ou o final da abertura de boca, aquele disco articular ele passou a ficar totalmente anteriorizado. Em algum momento, por ele estar muito anteriorizado, o paciente foi abrir a boca e a cabeça da mandíbula bateu naquela estrutura do disco articular e não conseguiu fazer o movimento de abertura de boca. Uma situação parecida com essa, o paciente quer abrir a boca e nessa região aqui, ó, da fossa mandibular, tá, que é um acrílico, diferente daquele que eu estava usando ontem. Então, nessa direção aqui, o disco está anteriorizado e você, quando abre a boca, ele sai da fossa mandibular, vem para a região, querendo já tocar na região de eminência e ele toca no disco, faz o som de estalido e faz o movimento de abertura e volta para o fechamento de boca. Em algum momento o disco deslocou totalmente, o que aconteceu? A cabeça da mandíbula tocou aqui no disco articular e ele não conseguiu mais abrir a boca. Então, nessa situação, o disco deslocou e não houve mais a redução. Então, é um subtipo de DTM chamado deslocamento de disco sem redução. É um dos casos que, boa parte das vezes, ele é um caso mais complexo de se tratar. Porque o disco, uma vez deslocado, ele não volta mais para a posição. Essa história de fazer recaptura de disco, de fazer cirurgia para recapturar disco, isso são estratégias de tratamento que já caíram por terra, segundo as pesquisas científicas atuais dentro da odontologia. Então, o que se tem feito em situações como essa? Tratamentos minimamente invasivos. Você inicia buscando fazer, em algumas situações, manobra. Existe uma manobra chamada manobra de Farrar, que quando o disco está deslocado para anterior, você tenta fazer a manobra para trazer a cabeça da mandíbula para anterior para o paciente, pelo menos voltar a conseguir abrir e fechar a boca, porque esse paciente que tem esse deslocamento de disco sem redução, ou seja, que o disco está anteriorizado, esse paciente, no início do problema, ele tem um travamento de boca, que é chamado travamento de boca fechado, ou seja, o paciente não consegue abrir a boca totalmente, ou seja, ele não tem uma abertura maior do que 40 milímetros, o padrão de abertura são 40 milímetros. E numa situação como essa, você tem essa situação de utilizar, de abrir mão da manobra de Farrar e, ao mesmo tempo, fazer laser terapia. Você pode abrir mão em algumas situações de fazer, em casos mais graves, mais agressivos, pensar numa artrocentese, pensar numa visossuplementação, pensar em exercício terapêutico, manobra em parcerias com o fisioterapeuta para te auxiliar na devolução da biomecânica mandibular para aquele paciente. Então, são estratégias que você adota de acordo com o grau de dificuldade que você encontra.